Hi, how are you? Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência nas nossas atividades de inglês, onde nós estávamos estudando sobre os gadgets, que são todos aqueles aparelhos tecnológicos que nós temos. Vocês devem estar lembrados que nós estávamos falando na aula passada um pouco sobre este vocabulário relacionado aos gadgets, certo? Para isso, nós vamos começar lá na page 6, lá na página 6. Como vocês estão observando ali na page 6, nós temos o exercise number 2. Whose gadgets are these? Listen and match. Então, de quem são estes gadgets? Ouça e associe. Observando ali, nós temos então o seguinte. Lá na primeira linha, nós temos os personagens e junto com eles nós temos as letras. De acordo com as letras que estão se referindo a cada um dos personagens, lá embaixo nós vamos procurar qual é o gadget que esta pessoa está falando. E aí nós vamos colocar a letra de acordo com a letra de cada um lá em cima. Então, por exemplo, lá na letra A, nós temos a Zara. E aí ela vai falar o que ela tem ou o que ela usa. Aí, quando nós identificarmos o que ela tem, nós vamos ali nos desenhos embaixo e colocar a letra a letra A. A mesma coisa para a letter B, que é da Tomiko, para a letter C, que é do Michael, ok? Uma observação, nós não vamos colocar as letras em todos os desenhos. Vão sobrar 4 desenhos, que a gente não vai usar, ok? Mas aí nós vamos fazendo juntos. Então, para começar, lá, referente à letter A Zara vai falar assim. I have a cell phone and I use it whenever I can. I can't take it to school, but I often use it at home to text my friends. Vocês conseguiram identificar qual que é o gadget da Zara? Então, coloquem lá a letter A, a letra A. Ela disse assim, eu tenho um, que é cell phone? Um celular. E eu uso ele sempre que eu posso. Eu não posso levá-lo para a escola, mas eu geralmente uso ele em casa para mandar mensagens para os meus amigos. Então, lá onde está o cell phone, coloquem a letter A letra A. A letter B é a Tomiko. E ela diz assim. I love music and I like to listen to it all the time. I have headphones and I always use them, so I don't bother other people. Então a Tomiko, ela falou, eu amo música e eu gosto de ouvir música o tempo todo. Aí olha lá o que ela tem. I have headphones. O que são headphones? Fones de ouvido. I have headphones. And I always use them. Daí ela diz, eu sempre uso eles. Então, eu não incomodo as outras pessoas. Então, lá na letter B, vocês vão encontrar o headphones e colocar a letra B. C. Michael. If I play video games, I have a PS5 and I play online sometimes.
I can only play after I do my homework. O que o Michael disse? Se eu jogo videogames, eu tenho um PS5 e eu jogo online às vezes. Eu posso apenas jogar depois que eu faço o meu dever de casa. Então o do Michael está relacionado ao quê? Qual das imagens lá? O video game. Então vocês vão colocar a letter C lá onde está o videogame. O próximo é o Klaus. E o Klaus diz assim: I have a laptop. Lembra lá o que é laptop? So I can use it for everything. Studying, listening to music, watching videos, playing games. It's better than a cell phone. Então o Klaus disse: eu tenho um laptop, que é o computador portátil. Então eu uso ele para tudo. Estudar, ouvir música, assistir a vídeos, jogar jogos. É melhor do que um celular. Então na letra D, na letter D, vocês vão colocar no laptop. E o último é o Oliver. I have a camera. My cell phone camera is not very good. And sometimes there is not enough space in it for all my photos. So I take a lot of pictures with my camera. Então, o que o Oliver disse? I have a camera. Eu tenho uma... Esse daí ficou bem fácil, né? Uma câmera. A câmera do meu celular não é muito boa. E, às vezes, não tem espaço suficiente nele para todas as minhas fotos. Então, eu tiro muitas fotos com a minha câmera. Então, a letra E, vocês vão colocar lá onde está a camera. Ok? Se nós formos verificar, ficou dessa forma, então, ó. A, cell phone. B, headphone. C, video game. D, laptop. E a última, I, que é a letra E, camera. Então, confiram aí para ver se vocês fizeram certinho. Ah, e vocês também têm a resposta lá na página 7. Olha lá embaixo na página 7 que vocês têm o desenho de cada um destes personagens usando os seus respectivos gadgets, ok? Então, muito bem, pessoal. Very good. Dando sequência, nós vamos agora corrigir este exercício que o teacher havia pedido para vocês fazerem como homework, tá? Então, lá na page 7, lá na página 7, nós tínhamos ali a atividade Unscramble the Letters. E eu me lembro que eu tinha até falado para vocês. Vocês poderiam usar o tradutor, vocês poderiam usar o dicionário, caso vocês tivessem dificuldade em alguma dessas letras ali, das opções que a gente tinha para desembaralhar. Então, para isso, para ver se vocês fizeram certinho, nós vamos fazer a correção agora. Então, aqui, ó, eu coloquei de acordo com a letra de cada uma das alternativas a escrita para a gente ver se ficou certinho. Ali onde tem aquele asterisco no meio, significa que a palavra é separada, tá? Então, na letra A, letter A, cell phone. Cell phone é celular, quando a gente quer falar o telefone celular. Cell phone. Na letter B, na letra B, nós temos ali o videogame. Videogame, que é separado. Lembrando que tem ali o asterisco no meio, porque é separado.
Na letra C, speaker. Speaker, que é o alto-falante, né? A caixinha de alto-falante. Speaker. Na letra D, na letra D, muito fácil, não é mesmo? A gente já viu. O laptop. Laptop. Na letra I, na letra E, também muito fácil. Headphones. Headphones, que são os fones de ouvido. E na letra F, tablet, que é o tablet. Então ficou cell phone, videogame, speaker, laptop, headphones and tablet. Ok? Tenho certeza que vocês fizeram certinho, mas caso tenha ficado alguma dúvida ou alguma letrinha trocada na escrita, eu quero que vocês confiram ali para ficar certinho, ok? Agora, dando sequência nos nossos estudos, nós vamos seguir para a page 8, para a página 8, tá? Lá na página 8, nós temos o exercise 4, o exercício 4, que fala assim pra gente. Look and answer. Olhe e responda. Só que antes, olha lá para vocês verem o que era para a gente usar nas respostas. Observe as imagens e responda as perguntas com yes, I do ou no, I don't. Yes, I do significa eu sim. E no, I don't significa não ou eu não. Depende da pergunta que a gente vai ter. Nós temos que lembrar, vocês têm que saber que yes, I do é usado em frases afirmativas, quando você vai dizer que sim. Yes, I do. E no, I don't é usado em frases negativas, que é quando nós vamos dizer que não, ok? Aí, o que nós vamos fazer então? Lá no exercício 4, no exercise 4, nós vamos ver o que está sendo perguntado e aí vocês vão colocar as respostas de vocês, tá? Aqui o professor colocou a pergunta ali em cima, eu não coloquei o desenho. Eu fui lá, ó, na letter A, na letra A. Nós temos ali na letra A duas pessoas, né? Provavelmente a mãe e a filha jogando videogame. E lá em cima tinha essa pergunta. Do you have a video game? Do you have a video game? Que significa, você tem um videogame? Se você tem, você vai usar a primeira resposta que tá ali, ó. Yes, I do. E ponto. Não precisa colocar mais nada. Se você não tem um videogame, você vai dizer, você vai colocar, né? No, I don't. Então, vocês não vão colocar as duas respostas. É uma ou a outra. Se você tem o videogame, yes, I do. Já está respondido. Se você não tem, no, I don't. Ok? Então, podem responder a letra A. Do you have a video game? Agora, nós vamos para a letra B, que está ali do ladinho, ó. Nós temos um menino que está usando o celular. Olha a pergunta que a gente tem ali. Do you have a cell phone? Do you have a cell phone? Então, você tem um celular? Mesma resposta. Se você tem, yes, I do. Se você não tem, no, I don't.
Pode completar ali. Na letra C, nós temos ali a menina que está na frente do laptop. Então, olha lá a pergunta. Do you have a laptop? Do you have a laptop? Você tem um computador portátil, né? Um laptop? Se você tem, você vai responder Yes, I do. Se você não tem, você vai responder o quê? No, I don't. Na letra D, olha lá. Nós temos um tablet. Então, olha a pergunta. Do you have a tablet? Do you have a tablet? Você tem um tablet? Mesma resposta, olha lá. Se eu tenho, eu vou dizer o quê? Yes, I do. Se eu não tenho, eu vou dizer No, I don't. Então, escolham aí a resposta de acordo com vocês. Na letra I, nós temos uma TV lá no canto do quarto. Olha a pergunta. Do you have a TV in your bedroom? Do you have a TV in your bedroom? Você tem uma TV no seu quarto? Então, se você tem, você vai responder o quê? Yes, I do. Sim, eu tenho. Yes, I do. Se você não tem, você vai responder No, I don't. No, I don't. E a última, nós temos uma câmera. Olha lá. Do you have a camera? Do you have a camera? Você tem uma câmera? Se você tem, você vai responder o quê? Yes, I do. Yes, I do. Sim, eu tenho. Yes, I do. Se você não tem, você vai responder No, I don't. No, I don't. Ok, pessoal? Então lembrem dessas duas respostinhas. Yes, I do. Sim, eu tenho. No, I don't. Não, eu não tenho. Ok? Agora, nós vamos lá na page 9, na página 9. Porque ali na page 9, nós vamos fazer o exercise number 2. Este exercício número 2, como vocês estão vendo, o teacher já ajudou vocês aí na hora de montar a pergunta e as opções de resposta para ficar mais fácil na hora de nós irmos comentando. A gente vai fazendo junto. Na primeira coluna, olha lá, nós temos que usar aquela perguntinha que a gente aprendeu. Do you have? Do you have? Que significa você tem. Então, do you have? E na frente, nós vamos montar a resposta depois. Então, olha na letra A como que ficou. Embaixo ali do desenho, a brother or a sister. Então, um irmão ou uma irmã. Então, eu vou perguntar. Você tem um irmão ou uma irmã? Do you have a brother or a sister? Então, a única coisa que vocês vão fazer é colocar a perguntinha que está lá em cima do desenho e na frente a frase que está embaixo de cada um dos desenhos. Ó. Do you have a brother or a sister? Você tem um irmão ou uma irmã? Não pode esquecer do ponto de interrogação, hein?
E lá na frente, a mesma coisa que nós fizemos lá atrás. Você vai escolher a resposta de acordo com você. Se você tem um irmão ou você tem uma irmã, yes, I do. Se você não tem, não precisa colocar. Você vai colocar no, I don't. Não precisa colocar as duas respostas, ok? Olha lá na letra B. Na letra B, nós temos a pet. Então, a pet, um animal de estimação. Aí eu vou perguntar, você tem um animal de estimação? Do you have a pet? Então vai ficar, do you have a pet? Você tem um animal de estimação? Aí você escolhe a resposta. Yes, I do. No, I don't. Na letra C, nós temos a bike, uma bicicleta. Então, como que vai ser a minha pergunta? Do you have a bike? Do you have a bike? Yes, I do. Se eu tenho uma bike, eu vou dizer yes, I do. Se eu não tenho uma bike, eu digo no, I don't. Ok? Aí, se vocês quiserem pausar o vídeo para terminar de anotar esses daqui, pode ficar à vontade, tá? Pode pausar. Aí, eu vou passar agora para a próxima para a gente continuar. Na letra D, a best friend, né? Um melhor amigo ou uma melhor amiga. Então eu vou perguntar, você tem um melhor amigo? Ou você tem uma melhor amiga? Do you have a best friend? Do you have a best friend? Yes, I do. Ou no, I don't. Yes, I do. No, I don't. Na letra E, a favorite book, um livro favorito. Será que vocês têm um livro favorito? Eu tenho um livro favorito. Como que a gente vai perguntar isso então? Do you have a favorite book? Do you have a favorite book? Você tem um livro favorito? Se você tem, você vai responder o que lá na frente? Yes, I do. Se você não tem, você vai responder no, I don't. E no último, a hobby, né? Um hobby, algo que você gosta de fazer. Você tem um hobby? Do you have a hobby? Você tem um hobby? Do you have a hobby? Se você tem, como que vai ficar a resposta? Yes, I do. Se você não tem, vai ficar como? No, I don't. Certo, pessoal? Bem simples, é bem fácil este exercício, tá? Então, completem aí certinho como o teacher fez com vocês. O teacher não colocou aqui na tela, mas lá na página 13, na page 13, lá no exercício de cima, olha lá comigo. Vocês têm ali 2 desenhos e o exercício está falando assim. Find 7 differences. Encontre 7 diferenças. Então, o que eu quero que vocês façam para mim? Como homework, como tarefa de casa. Que vocês façam este exercício para encontrar as 7 diferenças entre as duas imagens. Tá certo? Lá na página 13, lá onde tem aqueles robots, aqueles robôs. Ok? Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui.
Eu espero que vocês façam todas as atividades bem caprichadas e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!